variar. Então, nós temos os 4 artigos, tá, gente? Página 23. Estou gravando, por isso que eu estou repetindo. 4 artigos definidos. El coche, los coches, la casa e las casas. E os indefinidos, um coche e unos coches. Para o feminino, nós temos una casa grande, unas casas grandes. Parecidíssimo com o português. A gente tem a mesma estrutura em português, tá? Dúvidas até aqui? Não? Então, tá bom. Vamos seguir, então. A página 23 são os artigos. Na 24, vocês tinham um exercício que vocês fizeram, né? Que é um texto, que vocês procuraram nesse texto a quantidade de artigos escreveram. Na 25, continua mais alguns exercícios. E nós temos aí na página 25, escrito assim, ó, las contracciones, tá? Existe em espanhol somente duas contrações, somente 2 palavras que eles chamam de contrações. São essas que estão aí. Então, deixa eu colocar aqui uma telinha pra gente. Eu quero dar um exemplo para vocês. Não é isso. Eu vou escrever aqui alguns exemplos, tá? Então, nós temos 2 contrações em espanhol. O al, deixa eu pôr aqui, letra maiúscula. O al, gente, ou melhor, essas contrações nós usamos somente com palavras masculinas. Essas 2 palavrinhas, o al e o del, são chamadas de contrações em espanhol e elas são usadas somente com palavras masculinas. Em português, você fala assim, mãe, eu vou ao mercado. Em espanhol, essa mesma frase ficaria assim, madre, voy al mercado. Mercado é uma palavra masculina, certo? Então, em português, eu utilizaria a palavra ao. Em espanhol, será o nosso al. É a junção da palavra. Deixa eu colocar aqui, ó. É a junção da palavra a, quando você usa o verbo ir, vou a algum lugar, tá? Mas o artigo masculino que a gente acabou de falar sobre ele, mercado, o mercado. Então, quando eu junto essas 2 palavrinhas, o a mais o ele, em espanhol, elas formam o al. Vou ao mercado. Em português, a gente também junta as 2. O a, que é do verbo ir, e o, que está falando a respeito do mercado, que é o artigo, certo? Em espanhol também funciona da mesma maneira, mas ela sofre uma modificação, tá vendo? Então, não fica a el mercado, e sim al mercado. A mesma coisa acontece aqui com o dele. Vou pôr um exemplo aqui embaixo, e aí depois eu explico. Vengo, ahora, vengo del mercado. Agora, venho do mercado. Então, em português, a gente usa a palavra do. Em espanhol, vocês vão utilizar a palavra dele. A mesma coisa. É o de mais o ele. Então, você vem de algum lugar. Por isso, a gente usa a palavra de. E mercado, o artigo dele é o ele, porque ele é uma palavra masculina. Então, quando eu junto os 2, o de mais o ele, eu formo uma palavrinha, del, tá bom? Então, as contrações são somente
duas, o al e o del, e são junções. Eu uno, né, contraio, tá bom? Duas palavrinhas. A primeira é uma preposição, nós já vimos as preposições. Todo verbo precisa de uma preposição. Vou para, ou vou a, né? Venho da, venho de. Então, precisa, para dar sentido na frase, de uma palavrinha que a gente chama de preposição, tá? E o artigo, que neste caso, como é uma palavra masculina, mercado, será o ele. Então, nesses casos, gente, é sempre uma palavra masculina no singular. Voy al mercado, al cine, tá bom? Ou al departamento, sempre uma palavra masculina, tá bom? Tanto do al quanto do del. Eu vou fechar aqui para a gente voltar à nossa tela. Eu vou abrir o som de vocês para a gente conversar. Alguém tem dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida do que eu acabei de falar, abre o seu microfone e pode perguntar. Não? Beleza? A Carol ainda não conseguiu entrar, tadinha. Para ela tá bem difícil, ela tá tentando se conectar. Mas como essa aula vai ficar gravada, se ela tiver alguma dúvida, ela pode entrar e ver, ou então depois perguntar para mim. Gente, então, beleza até aqui? Todo mundo? Então tá bom. Sem dúvida a gente passa para frente, né? Aí depois disso, nós temos só algumas tarefas de casa. Nós não temos nenhuma atividade relacionada a algo novo de vocês, tá? Das revisões que nós fizemos até agora, vocês... Peraí. Com relação às atividades que nós fizemos até agora, vocês têm alguma dúvida? Não. Não, beleza. De todas as revisões. Bia, tudo bem para você, querida? Então, tá bom. Estou vendo aqui um exercício para vocês praticarem um pouquinho, tá? Vocês viram que eu dei alguns exemplos de frases utilizando as contrações, alguns exemplos de frases utilizando os artigos definidos e indefinidos. Eu gostaria que vocês fizessem o mesmo agora. Vocês estão com o caderninho aí? Sim? Então, tá bom. Vocês vão escrever, então, uma frase utilizando qualquer artigo, tá? Definido ou indefinido. E uma frase utilizando as contrações, são duas, lembram? O al e o dele. Então, dos artigos, vocês vão escolher um artigo, são 8 no total. Vocês vão escolher um artigo para produzir uma frase. E das contrações, são duas. Então, vocês vão escrever uma frase utilizando uma contração al e uma frase utilizando a contração dele, tá bom? Daqui a pouco eu vou ver o que vocês conseguiram produzir.
Quem já tiver produzido sua frase, pode abrir seu microfone e falar. Fala, Bia. Pro. Oi, Pro. Vicenzo. Oi, Bia, Pro. diga. Se o que é para fazer? Esqueceu? Não tem problema. Ó, você lembra dos artigos que eu expliquei agora? 4 que são definidos e 4 que são indefinidos. Você vai escolher um. Los, lá, las, unos, una, unas e escrever uma frase, tá bom? E das contrações, que são 2, você vai pegar e escrever uma frase com cada uma. Então, você vai escrever 3 frases. Uma utilizando qualquer artigo, uma utilizando a contração a e outra utilizando a contração dele, tá bom? Quem terminou, se quiser abrir seu microfone e falar, a gente tá aguardando. Vou pausar um pouquinho a gravação aqui, tá?